Glória a Deus, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso e por tudo. Estamos em pé, vamos aproveitar e fazer menção à leitura. Livro de Esther. Seu capítulo de número 6. Livro de Esther, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Capítulo de número 6 do livro de Esther. Seu versículo de número 13, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Amã contou tudo o que havia ocorrido a Zeresh, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto os seus amigos mais chegados como Zeresh, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda a certeza a tua ruína está bem próxima. Palavra do Senhor. Convido o seu irmão a se assentar, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje, terminando a campanha, escrevendo uma nova história, e é gratificante tudo o que Deus já fez neste lugar. Aleluia. Mediante tudo isso, eu quero trazer essa palavra e mergulhamos nessa história a respeito da família de Esther e do seu cativeiro no reino persa. Meus queridos e amados irmãos, o texto o qual nós acabamos de fazer menção à leitura, como já disse, se refere a um tempo de cativo da nação de Israel. No ano 483, reinava em Jerusalém o rei cujo nome se chamava Jeoaquim. E como nós sabemos, a maioria dos reis dentro de Jerusalém não foram homens que guiaram o povo de Israel a buscar ou andar nos caminhos do Senhor. E Joaquim foi um deles, que andou no pecado dos seus pais, no pecado comandou Salomão, e no pecado comandou Jeroboão. A palavra do Senhor vai dizer que por boca de profetas como Isaías e como Jeremias, o Senhor vai profetizar o cativo. Neste mesmo ano se cumpre em que o Senhor levanta Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. A Bíblia fala no livro de Daniel que ele invade a capital de Jerusalém e leva tanto Joaquim, ou seja, Jeoaquim, e toda a nação que vivia naquele reinado de Jerusalém, cativo para a Babilônia. Mas a Bíblia nos fala que um momento depois Nabucodonosor vai fazer coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, e o Senhor vai trazer juízo a Nabucodonosor, transformando ele como um animal e comendo relva como animais. A Bíblia diz que seu filho Belsazar vem reinar no seu lugar. Belsazar, porém, ele andou fazendo coisas piores do que o seu pai. Diz a palavra do Senhor que quando Nabucodonosor ele invade a capital e leva o povo cativo, a Bíblia diz que ele não somente leva o povo, mas como também vai saquear as riquezas de Jerusalém. E saqueando as riquezas, a Bíblia diz que ele vai levar os utensílios da casa de Deus, ou seja, todos os materiais da casa que era consagrado ao Senhor. A Bíblia diz que ele leva dentro do seu cativeiro, ou seja, dentro do seu reinado na Babilônia. Seu filho Belsazar, ele vai realizar uma grande festa, como era o costume de todos os monarcas na sua época. E diz a palavra do Senhor que ele, querendo mostrar a sua grandeza, querendo mostrar o seu domínio, querendo mostrar a sua riqueza, ele pega dos utensílios da casa de Deus,
aquilo que era consagrado ao Senhor, e vai simplesmente colocar na mão dos seus convidados para poder profanar, né, os utensílios da casa de Deus e simplesmente cultuarem nas suas festas, se embriagarem e fizerem tudo quanto eles poderiam ter feito. Isso cai mal aos olhos do Senhor. O Senhor entra com juízo dentro dessa festa e dentro da vida de Belsazzar. A Bíblia diz que quando o Senhor entra em juízo, Daniel vem trazer o significado da sentença, da mão escrita, da letra escrita que foi escrito na parede pela mão do próprio Deus. Disse Daniel a Belsazzar: o Senhor, ele rasgou o seu reinado. O Senhor, ele pesou você sobre a balança e te achou em falta. E o Senhor te manda dizer que você não vai durar nesse reino para sempre e que hoje mesmo o Senhor vai tirar você da posição em que você se encontra. Diz a palavra do Senhor que quando isso acontece, naquela mesma noite, o Senhor levanta um rei de Pérsia cujo nome se chama Dário. Dário invade a Babilônia, entrando para dentro de Babilônia. Diz a palavra do Senhor que ele leva tanto os cativos de Babilônia como aqueles que vieram de Jerusalém para dentro do reino persa. Entenda uma coisa, Dário não vai durar por muito tempo no seu reinado. Quando ele vem a morrer, vem reinar o seu filho, cujo nome se chama Artaxerxes, ou seja, o rei que é conhecido na Bíblia como o rei Assuero. Assuero, quando vem assumir o reino, diz a palavra do Senhor, em um determinado tempo, assim como eu disse, era o costume de todos os monarcas, mostrar a sua grandeza, mostrar a sua riqueza, mostrar quem realmente eles são. Ele vai fazer uma festa que era do costume dos reinos do Persa e dos Medos. E essa festa durava um tempo de 6 meses e 1 semana. A Bíblia diz que nesse 1 mês e 1 semana, ele vai chamar todos os governadores e todos os príncipes do seu reinado. Entenda uma coisa, Assuero, ou Xerxes, ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Sobre o seu governo estavam 127 províncias. O seu reino era grande, não era um reino qualquer. Entenda uma coisa, meu querido amado irmão, dentro dessa festa, durante 6 meses e 1 semana, Assuero vai dar ao povo de poder experimentar de tudo quanto eles pudessem experimentar, e vai ter uma lei com que eles pudessem beber e ninguém pudesse se opor à pessoa de ninguém e à vida de ninguém quanto à liberdade para poder se embriagar. Assuero vai participar dessa festa. Após terminar essa festa, a Bíblia diz que Assuero vai dar uma segunda festa que vai durar em fração de 30 dias. Nessa festa ele vai chamar todos os seus servos, ele vai chamar os eunucos, ele vai chamar os seus mordomos, ele vai chamar todos aqueles que servem dentro da sua casa. Durante 30 dias ele está festejando com os seus servos. Passando os 30 dias, ele se lembra da sua esposa, cujo nome se chama Vasti, e vai criar uma festa ainda de 7 dias para poder apresentar a sua serva, ou seja, a sua esposa Vasti. Entenda uma coisa, o nome Vasti simboliza, ou seja, quer dizer linda, quer dizer bonita. Então eu posso até entender que Vasti era uma mulher muito bela, era uma mulher muito linda, e tudo que Assuero queria, pastor, era nesse momento apresentar a beleza, apresentar quão linda a sua esposa era. Só que a Bíblia vai dizer que quando Vasti recebe, ou seja, recebe os eunucos na sua casa para poder se achegar até o rei, a Bíblia vai falar que Vasti, ela nega em se apresentar ao rei, ela nega em participar da festa. Entenda, a Bíblia nos vai dizer que quando Assuero começa a festa, Vasti, ela vai reunir também outras mulheres e vai fazer a sua festa. Tem coisas que vai fazer com que Vasti não se apresente a essa festa. Primeiro, o rei festejou durante 6 meses, e para além de 6 meses ele ainda festeja mais 1 mês com os servos e 1 semana. Entenda uma coisa, Vasti, ela se viu como se fosse esquecida. Durante 7 meses e 1 semana o seu esposo não se lembrou dela. Durante 7 meses e 1 semana o seu esposo não chamou ela. Durante 7 meses e 1 semana o seu esposo não abraçou ela, não lembrou dela, não citou o nome dela. Então Vasti simplesmente se vê como uma mulher desprezada, penso eu, e ela não aceita ir para essa festa. Segundo, Vasti, ela não aceita ir para essa festa porque, segundo dizem, que ela estava grávida do seu primeiro filho.
Então você entende que quando a mulher está em um estado de concepção, ela fica um pouquinho diferente, a cor muda, os espinhos saem. Então Vasti viu que não estava preparada e não estava tão linda para poder se apresentar à festa. Então simplesmente ela nega em ir e se apresentar à festa. Diz a palavra do Senhor que quando Vasti nega o convite do seu próprio esposo, aquele que era o rei, aquele que estava em eminência, a Bíblia diz que uma grande tristeza cai no coração do rei. Quando isso acontece, os seus mordomos, aqueles que se assentam com o rei, aqueles que são os conselheiros, eles se achegam até o rei e perguntam para o rei por que estava tão triste. E quando eles percebem que a tristeza do rei era por causa da esposa que não se apresenta à festa, eles disseram: rei, é muito fácil a gente poder resolver isso, pois o que a rainha fez vai fazer com que todas as outras mulheres desse reinado, elas vão se opor, vão se rebeliar contra seus esposos. Ou seja, assim como ela rejeitou o pedido do rei, as nossas esposas vão fazer a mesma coisa. Então o que vamos fazer, rei? Vamos entrar para as províncias, vamos procurar as meninas virgens e vamos trazer ela para dentro do seu reinado. Vamos entregar os seus eunucos para que durante 12 meses possam preparar ela. E depois de 12 meses apresentaremos essas mulheres para o Senhor. E aquela a qual o Senhor se agradar, essa poderá ser a rainha no lugar de Vasti. Entenda uma coisa: quando isso acontece, um eunuco chamado Memucá, que era o maior conselheiro de Assuero, disse: rei, isso não fica por aqui. O Senhor pega e escreve agora uma carta, e que seja ela espalhada para todas as províncias, e seja sabida por todas as mulheres, que a mulher do rei que se rebeliou contra o rei não mais poderá reinar. Então a nova mulher a qual o Senhor se agradar, o Senhor vai colocar sobre ela a coroa de rainha, e essa vai ser rainha no lugar de Vasti. Diz a palavra do Senhor que dentre os cativos, daqueles que saíram de Babilônia e entraram para dentro do reino persa e passaram a habitar em uma cidade cujo nome se chama Susã, a Bíblia fala que existia um homem cabeça dentre os judeus cujo nome se chamava Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um homem temente a Deus. Mardoqueu era um homem que não se prostrava diante de nenhum outro Deus. Mardoqueu é aquele que reverenciava somente o Senhor nosso Deus e não se preocupava, ou seja, não se rendia em buscar qualquer um outro Senhor, qualquer um outro Deus. A Bíblia fala que Mardoqueu estava dentro desse cativeiro com a sua prima, cujo nome se chama Ester. Entenda uma coisa, meu querido irmão: quando os homens, os príncipes, entram para dentro das províncias para poder buscar as meninas que estavam virgens, para poder entregar ao rei, essa menina cujo nome se chama Ester vai ser levada também para dentro da casa de Hegai, que é o eunuco do rei, que preparava as mulheres para poder ser apresentada como uma das oferendas, para que o rei pudesse tê-la como mulher. A Bíblia nos vai dizer que durante 12 meses essas mulheres vão ser preparadas. Mas quando essas mulheres chegam para a casa do eunuco, cujo nome se chama Hegai, de todas as virgens que foram trazidas para dentro da casa de Hegai, a Bíblia diz que Hegai, ele se apaixona mais com Ester, ele vai amar mais a Ester, ele vai ver Ester como uma mulher diferente. Então Hegai vai fazer algo diferente. Todas as mulheres vão ser levadas para um determinado lugar para ser preparada para o rei. Porém Ester vai ser colocada em um lugar à parte. A Bíblia diz que vão dar para Ester 7 mulheres para poder cuidar dela. A Bíblia diz que ele vai disponibilizar das maiores especiarias para Ester. A Bíblia diz que ele vai dar o óleo perfumado, mais perfumado, a qual os reis se agradavam, vai dar para Ester. E durante 6 meses Ester vai se banhar simplesmente com perfume, e 6 meses depois Ester vai estar simplesmente sendo revestida das especiarias. Diz a palavra do Senhor que quando chega o dia da festa, todas as mulheres vão usar de tudo quanto lhes foi dado de oferta para poder se apresentar ao Senhor. Ester simplesmente vai andar naquilo que Hegai pôde apresentar. Diz a palavra do Senhor que quando isso acontece, ou seja, quando chega o dia, depois de passar 12 meses para poder se apresentar à casa do rei, diz a palavra do Senhor que todas as mulheres vão passar, e Assuero não se agrada da vida de nenhuma das mulheres. Passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, não sei quantas havia naquele lugar, mas Assuero simplesmente não se agrada da vida de ninguém. Mas quando vai chegar Ester, a Bíblia diz que olhando para Ester, Assuero vai se apaixonar, Assuero vai gostar de Ester,
E quando o Assuero se apaixona e gosta de Esther, a Bíblia diz que ele estende o cetro de ouro para Esther e coloca sobre o alto da sua cabeça a sua coroa. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão: Esther não era uma pessoa qualquer, Esther era uma escrava. E Deus permite que uma escrava saia da possibilidade de poder continuar como escrava e coloca ela como rainha. Eu quero que você venha entender que Esther, nesta palavra, Esther no seu livro, ela simboliza a própria igreja. Assuero é o símbolo do próprio Deus. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão: quando Esther começa a reinar dentro da casa de Assuero, a Bíblia diz que dois homens vão se levantar, dois eunucos que não se agradaram de Esther ter tomado a posição de rainha, Bigtã e Teres, e vão se arranjar uma armadilha no intuito de poder matar o rei Assuero. Mas a Bíblia diz que antes que isso aconteça, quando esses dois eunucos estavam conversando diante da porta, a Bíblia diz que Mardoqueu escutava a conversa. Escutando Mardoqueu a conversa, ele traz a notícia para os eunucos que estavam dentro da casa de Israel, ou seja, da casa de Esther, que cuidavam de Esther. A notícia chega para Esther e passa essa notícia para o Assuero. Então esses dois eunucos simplesmente vão ser enforcados e vão ser mortos. Tempos depois, Assuero decide no seu coração em trazer um homem que pudesse dizer como segundo homem no seu reinado. Então Assuero vai proclamar um homem cujo nome se chama Amã. Amã é o símbolo do próprio Satanás, do próprio diabo que persegue a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amã vai ser ovacionado como governador, vai ser ovacionado como príncipe. Amã vai ser aquele que vai se assentar com o rei, vai ser aquele que vai aconselhar o rei, vai ser aquele que vai tomar decisões pelo rei. Entenda uma coisa, meu querido irmão: a Bíblia fala que o rei vai colocar sobre Amã a possibilidade de andar com a sua capa, de andar com o seu cavalo, vai dar para Amã o seu anel, que dá a posição e a possibilidade de tomar todas as decisões, e tudo quanto ele decidir não pode ser revogado, e o próprio rei vai permitir que Amã se assenta com ele à mesa. Quando isso acontece, Amã, ele foi exaltado. Amã agora se acha na possibilidade de instigar ao rei, e diz para o rei: rei, permita que todo lugar aonde eu andar, todas as pessoas que puderem me ver possam se prostrar. Entenda uma coisa: isso é a armadilha do diabo. Isso são as próprias armas que o diabo usa contra a igreja. Sabe o que é que o diabo quer? O diabo quer ver, ou seja, os crentes se prostrarem diante de tudo quanto ele faz, no intuito de podermos abandonar a Deus e simplesmente nos posicionarmos em adorar a Ele. Isso é tudo que o diabo quer para este século, é tudo que o diabo quer para essa geração. Mas isso não vai acontecer. A Bíblia nos vai dizer que quando Amã passava, Mardoqueu ficava na porta em pé. Todo mundo se prostrava diante de Amã, mas Mardoqueu continuava em pé. A Bíblia diz que alguns homens que viram isso foram até Amã e disseram para Amã: Amã, você está percebendo que existe um homem por ali, que todas as vezes que você passa, ele não se prostra? Amã disse: é mesmo, procuraram saber quem era aquele homem, e eles passaram a saber que se chamava Mardoqueu. Perguntaram para Mardoqueu: Mardoqueu, por que todas as vezes que Amã passa você não se prostra? Ele disse: eu sou judeu, eu não sou um homem qualquer, eu sou aquele que adora o Deus único, o Criador dos céus e da terra. Pode passar, ou seja, pode vir quem vier, pode ter o nome que tiver, pode ter a posição que tenha, eu não me prostro diante de nenhum homem a não ser do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Entenda uma coisa, meu querido amado irmão: quando isso acontece, Amã disse: eu preciso exterminar esse homem, eu preciso acabar com esse homem, porque se muitos puderem ver que Mardoqueu não se prostra quando eu passo, então vão ter o mesmo hábito que ele e não vão querer se prostrar quando eu passar. Só que Amã coloca algo no seu coração. Ele disse: não, exterminar Mardoqueu é coisa pequena, eu vou procurar saber onde habita o seu povo, aonde está cativo esse povo, e eu vou falar ao rei para me dar autoridade de exterminar
toda a sua família. Entenda uma coisa, meu querido amado irmão: quando você pensa que a luta do inimigo é simplesmente contra você, você está mal enganado. O diabo, ele quer matar sua casa, ele quer matar sua família, ele quer matar os seus planos. O diabo quer matar tudo aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu vim trazer uma notícia para você. Olha, quem cuida de você não é um homem, quem cuida de você não é um prefeito, não é um governador, não é um presidente. Quem cuida de você é aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. E quando ele se levanta ao teu favor, você pode estar totalmente quieto e descansado, porque cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Só quem crê nisso, levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Amã se levanta e disse: eu vou exterminar essa nação. Ele vai até o rei Assuero e disse para Assuero: Assuero, existe um povo que está cativo dentro de algumas das províncias, cujo nome se chama Susã. Esse povo cujo nome se chama judeu. E esses judeus, eles são homens metidos. Eles pensam que são o bambambam. Eles pensam que eles é que mandam, eles é que governam. O que o Senhor manda, eles não aceitam. Porque da parte do Senhor, o Senhor diz que dentro de Persa, o único Deus que pode ser adorado são os deuses de Persa. E eles não adoram o nosso Deus. Eles não se prostram diante das suas leis. E sabe que o Senhor permitiu que todas as vezes que eu passasse, aonde eu passasse, os homens se dobrassem? Quando eu passo, esse homem não se prostra, ele não me reverencia. O rei diz: e o que você quer? Ele diz: Senhor, eu vou escrever um edito. E nesse edito eu vou escrever que no dia 3 do 13º mês, ou seja, do 12º mês, toda a nação de Israel seja exterminada dentro de Susã. É mesmo? É. E como você vai fazer? Eu vou colocar essa carta na mão de todos os governadores. Será escrito conforme as suas escrituras e conforme a linguagem de cada um dos povos que se encontra cativo dentro do nosso reinado. A Bíblia diz que Assuero aceita a proposta. Amã, ele escreve a carta. E a carta, a sentença era que até o dia 13 do 12º mês, toda a nação de Israel seria exterminada. Deixa eu dizer uma coisa para você: embora Israel tenha pecado contra Deus, embora o Senhor tenha entregado o povo de Israel na mão dos seus inimigos como cativo, isso não significa dizer que Deus se esquecera do seu povo. Entenda uma coisa, meu querido amado irmão: o profeta Isaías diz: ainda que vocês sejam infiéis, o nosso Deus, todavia, Ele sempre permanece fiel, porque Ele não pode mudar. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Pastor, o que eu quero dizer para você? Eu sei o que o Senhor está querendo dizer para mim. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: talvez você está passando tantas situações porque um dia você decepcionou a Deus, um dia você cometeu alguma besteira, um dia você pecou, e você se vê passar por tanta situação, e você se diz assim: pastor, o que eu estou passando eu sei, eu aceito isso, é normal viver, porque é o castigo de Deus para a minha vida. O Senhor está permitindo que eu passe por tudo isso, é por causa do pecado que eu cometi. Deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo gosta de se aproveitar das nossas fraquezas, mas o Senhor é aquele que diz que o homem pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o povo de Israel era um povo escrito no memorial de Deus. Não é um povo qualquer, é um povo que tinha uma aliança desde Abraão, desde Isaac e desde Jacó. Ei, o povo de Israel
é aquele que Deus diz assim: esse povo é como a menina dos meus olhos. Isso quer dizer que Deus nunca permitiria que inimigo nenhum se levantasse para destruir o seu povo. Eu estou dizendo para você, meu querido e amado irmão, o que você está passando é algo momentâneo. O que você está passando é algo momentâneo. O que você está passando não fará com que você irá para a destruição. Deus continua cuidando de você, como desde o princípio, em que você cantava, em que você pregava, em que você glorificava, o Senhor cuidava de você. O cuidado de Deus por você não muda. E você possa dizer: Senhor, pastor, eu estou sofrendo muito, mas eu quero dizer uma coisa para você: aonde terminam as tuas forças é aonde começa o agir de Deus. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor vai estender as suas mãos sobre você, e você vai ver as coisas mudando. Aonde havia luta, vai ter vitória. Onde havia perca, vai ter vitória, porque Deus, Ele é Deus da sua vida. Só quem recebe essa palavra e acredita nisso, eu te convido: abra a sua boca e glorifica o nome de Deus, que Ele é poderoso. Aleluia. Labai shei de komanaia, rimanalagashei, recantalabaga declesta quebra nefácia. Aleluias, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Israel é um povo que tinha uma história. Israel é um povo separado. Israel é um povo remido. Israel é um povo guardado. Israel não é um povo qualquer. Israel é filho. Aleluia. Sabe por que o diabo não vai conseguir te destruir? Porque você não é uma pessoa qualquer. Porque você é filho. O diabo não vai poder te destruir, porque você é uma pessoa ungida. O diabo não vai poder te destruir, porque quem te escolheu e quem te separou não é homem, é o próprio Deus. E como é Deus quem te separou, é Ele quem te guarda, é Ele quem te cuida, é Ele quem te sustenta. Levanta-se quem quiser. Deus ainda cuida dos seus escolhidos. Aleluia. Ei, la maga chora cantebia. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Deus ainda cuida dos seus escolhidos. O seu pecado não apaga o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus escreveu uma história ao meu e ao seu respeito. Israel era um povo de promessa. Israel é um povo de propósito. Amã disse: não somente Mardoqueu, mas toda a casa de Judá, ou seja, toda a família judaica, vamos exterminar. A Bíblia diz que quando Mardoqueu ele recebe a carta assinada pelo, ou seja, estampada pelo anel do rei, toda a carta que era estampada pelo anel do rei simbolizava que toda a sentença escrita não podia ser revogada. Mardoqueu olhou para aquilo e disse: estamos perdidos, é culpa minha. Por minha causa, toda a nossa família será exterminada. A Bíblia fala que quando Mardoqueu viu isso, ele sabia que não tinha esperança. Ele sabia que não havia solução para mais nada. Está assinado pelo anel do rei, não pode ser revogado. Está escrito: dentro de 12 meses nós morreremos. A nossa família vai ser assassinada. Ainda que nós podemos ter alguém em uma das províncias que seja por governador, que come na mesa do rei, não pode ser revogada. O diabo colocou a sua assinatura.
Tem momento que Satanás faz isso com a gente. Coloca a gente em uma condição que a gente diz assim: não dá mais para nada. Daqui eu não posso fazer mais nada. Daqui eu não tenho poder para poder agir. E foi isso que aconteceu. Só que aqueles que confiam no Senhor, disse Davi, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que não têm os olhos voltados para o abismo, mas olham para o alto, de onde lhes virá o socorro do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Mardoqueu disse: a única coisa que eu posso fazer aqui não é ligar para o meu tio que é empresário, não é procurar o meu familiar que tem um cargo político elevado, não é procurar um amigo que tem uma posição social tal que talvez pode ser uma mão para poder me tirar dessa situação. Mardoqueu disse: eu vou cair aos pés do próprio Deus. Entenda uma coisa: se a sentença veio, não é por qualquer uma outra coisa. A sentença na vida de Mardoqueu veio porque ele estava honrando o próprio Deus. Então eu venho dizer para você: sempre que você faz alguma coisa para honrar a Deus, Deus vai te honrar também. Aleluia. Mardoqueu, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes como símbolo de humilhação, jogou a sua cara no pó e jogava cinza sobre o alto da sua cabeça, e saiu na rua como um doido gritando: ai, ai, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que ele foi até a porta do palácio onde Esther habitava. Esther tinha um servo eunuco, chamava-se Arbana. Arbana viu Mardoqueu gritando na rua e disse para Esther: Esther, eu acho que aquele senhor é o seu tio que fica todos os dias na porta, e parece que ele está doido, não sei o que se passa com ele, mas alguma coisa está acontecendo com ele. Esther manda Arbana para ir até Mardoqueu e perguntar o que se passa consigo. A Bíblia diz que quando ele chega até Esther, ou seja, até Mardoqueu, Mardoqueu disse: fala para Esther que Amã se levantou contra o nosso povo, e escreveu a carta e assinou com o anel do rei, e no dia 13, daqui a 12 meses, todos nós seremos exterminados. E diga para ela que ela faz parte dessa família. Se nós judeus formos exterminados, ela vai ser exterminada também. A Bíblia diz que quando chega a notícia para Esther, Esther disse: eu não posso fazer nada. Mardoqueu disse: Esther, entra na presença do rei, faça alguma coisa, vê se o rei consegue anular esse edito. Esther disse: Mardoqueu, faz 30 dias que eu não entro na presença do rei, e todos os príncipes e governadores aqui sabem que se alguém se achega à presença do rei sem a permissão do rei, existe uma sentença de morte, a sua cabeça será degolada. Eu não posso sacrificar a minha vida. Aí vem a resposta que mais, aleluia, alegra o meu coração. Mardoqueu disse para Arbana: Arbana vai dizer para Esther que ela faz parte dessa família. Se nós formos exterminados, ela será exterminada também. Diga para ela, quem sabe se para isso Deus colocou ela na posição de rainha. Mas diga para Esther, se ela não se levantar para poder nos socorrer, de qualquer forma, socorro e livramento Deus trará para a nação de Israel. Aleluia. Ei, aleluia. Aleluia. Entenda uma coisa, meu querido amado irmão, eu amo esse tipo de crente que quando tem a sua confiança em Deus, pastor Dalmi, não tem medo de absolutamente nada. Não tem medo de absolutamente nada. Aleluia. Entenda uma coisa, meu querido irmão, a Bíblia nos vai dizer que Esther, ouvindo essa palavra, ela disse: vai dizer para Mardoqueu para entrar dentro de Nisan
cima e dizer para todo o povo que durante 3 dias e 3 noites, para não comerem absolutamente nada e para jejuarem junto comigo, ao terceiro dia eu vou entrar na presença do rei. Diz a palavra do Senhor: durante 3 dias e 3 noites, o povo de Israel que estava cativo no reino de Persa jejua, não come e não bebe absolutamente nada. Terceiro dia, Esther se levanta para entrar na casa de Assuero. A Bíblia diz que entrando na casa de Assuero, a Bíblia diz que Assuero estende o cetro de ouro como sinal de aprovação, pastor Tiago, aceitando, ou seja, o rei estendendo o cetro de ouro como sinal de aprovação. Ele disse para Esther: Esther, faz-me uma petição e diga o que você quer. Tudo o que você pedir eu te dou, até mesmo a metade do meu reino. A Bíblia diz que Esther olhou para Assuero e disse para Assuero: Assuero, se o Senhor me permitir que eu te faça uma petição e o Senhor me dê alguma coisa por direito, eu te peço uma coisa: eu vou realizar uma festa e eu quero que o Senhor, mas Amã, venham para essa festa. A Bíblia fala que no momento, ou seja, naquele exato momento, o rei manda avisar para Amã. Amã foi para sua casa e chamou a sua esposa, cujo nome se chama Zereis, e todos os outros governadores, e disse: está vendo como o rei gosta de mim? Eu sou o cara. Olha o que o rei fez. Nenhum outro governador entra na casa do rei e se assenta à mesa, mas o rei me deu o privilégio, e não sou rei, a sua própria esposa me chamou para poder se assentar à mesa. Sabe de uma coisa, meu querido irmão? O inimigo é périto em festejar a sua conquista, mesmo antes de poder ter a vitória. Você lembra do que aconteceu com Acabe? Acabe falou para o rei da Síria. Ele disse: não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Você lembra daquele altão aí, o gigante Golias? O cara festejava antes mesmo da vitória. Davi olhou para o gigante e disse: olha, eu vou cortar sua cabeça e eu vou dar para os animais. Sabe o porquê? Porque antes mesmo de eu lutar contra você, eu já tive muitos treinamentos da parte de Deus. Antes de eu lutar com você, eu estava no campo. Sabe o que aconteceu no campo? No campo veio um leão e eu matei. Veio uma ursa e eu matei. Agora veio um gigante como você pensa que eu vou temer? Eu vou contar um negócio para você, ô Golias. Quando eu fui ao leão e quando eu fui à ursa, eu não fui por mim mesmo. Sou simplesmente um jovem, 17 anos eu tenho. Eu só trabalho com uma funda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu fui para o leão, eu fui para a ursa, eu fui no nome do Senhor, e é no nome do Senhor que eu vou até você. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. Todas as vezes que você entra numa batalha e coloca o nome do Senhor na frente, tenha plena certeza que é para ter vitória. Sabe por que muitos cristãos perdem certas batalhas? É porque não colocam o Senhor na frente, é porque não colocam Jesus na frente. Sabe o que Jesus falou para os apóstolos? Vão e pregam o evangelho para todas as cidades por aí. A Bíblia diz que eles voltaram e festejaram Jesus. Sabe o que aconteceu? A gente foi, encontrou Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, e mandamos todos para o inferno. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor está na frente. Toda vez que você coloca Jesus na frente, é para ter vitória, é para ter vitória, é para ter vitória. Se Jesus está na frente, você pode levantar a cabeça, andar com o peito estufado, porque a sua vitória é certa. Aleluia, aleluia. Amã disse: eu sou o cara, eu sou o cara. E ele foi para a festa. A Bíblia diz que Esther preparou o banquete, tudo bem enfeitado, que nem o aniversário do pastor Tiago, né? Tudo lindo, tudo bem enfeitado. E disse: rei, pode beber. Amã, pode beber. Amã bebeu com o rei, almoçou com o rei. Quando ele volta para casa, quem está em pé? Mardoqueu. E a Bíblia diz que ele passou e repassou, e Mardoqueu não se prostrava. Porque crente que é crente não se prostra diante de qualquer homem, nem diante de qualquer Deus. Ele ficou chateado. Ele foi para sua mulher, reuniu os seus amigos. E a Bíblia diz que ele chegou à sua esposa e disse: olha, eu fui honrado pela rainha, tanta coisa boa aconteceu.
mas eu estou furioso com algo. Ainda que a rainha me honra, ainda que o rei me honra, eu estou infeliz com algo. Perguntaram para ele o que é. Ele disse: é que todas as vezes que eu passo, aquele Amã, mesmo com sentença de morte, ele não se prostra. A esposa dele disse: é fácil, rapaz, é fácil. O que eu posso fazer? Construir uma forca, coloca na sua casa, amanhã meia-noite enforca o cara, acaba com o cara, extermina o cara, você vai ter paz, você vai viver bem. Eu disse: é mesmo. Pegou os servos dele e mandou construir a forca. Só que quando você pensa, oh meu irmão, quando você pensa que Deus está no céu de braços cruzados, Ele está a trabalhar ao teu favor. Enquanto ele estava a preparar a forca para Mardoqueu, inocente, a Bíblia diz que o rei está tentando dormir e Deus está dizendo para ele: não dorme. O rei está tentando dormir e Deus manda um anjo lá e atormenta o rei, perca o sono. E quando o rei viu que estava perdendo o sono, ele disse: chama um dos eunucos por aí, um dos sátrapas. Chamaram. Ele disse: conta alguma história das crônicas aí para mim. E quando pega um livro para ler as histórias de crônicas, estava escrito: no ano tal, no mês tal, Bigtã e Teres tentaram assassinar o rei. E houve um homem cujo nome se chama Mardoqueu, que descobriu a respeito do assassinato do rei. E o rei foi salvo por causa de Mardoqueu. O rei disse: o que fizeram com esse homem que descobriu a respeito do meu assassinato? Senhor, não fizemos absolutamente nada. Pois bem, eu quero que esse homem seja honrado. O que vamos fazer? Ele disse, o rei pergunta: quem está no pátio? A Bíblia fala que naquele exato momento o Amã estava chegando para o segundo almoço. Quando Amã chega no pátio, disseram para o rei: rei, quem está no pátio é Amã, manda Amã vir para cá. Amã chegou, o rei disse para Amã: Amã, meu amigo. Sim, senhor. O que você acha que o rei deve fazer com o homem a quem ele se agrada? Ele disse: Senhor, o homem a quem o rei se agrada e deseja honrar. A Bíblia fala, irmão, que no coração de Amã, Amã pensou que a honra era para ele, pastor Tiago. Amã disse: quem come na mesa com o rei sou eu, quem abraça a mulher do rei sou eu, quem faz um carinho no cabelo dos filhos do rei sou eu. Eu sou o cara, isso é para mim. Senhor, ao homem a quem o rei se agrada e deseja honrar, coloca a ele a sua capa real, coloca a ele a sua coroa real, coloca a ele o seu anel real, faça-o montar e cavalgar sobre a cidade no seu cavalo real. Pega entre todos os governadores aquele que o Senhor acha mais nobre e faça com que ele pegue na corda e saia andando na frente dizendo: é isso que se faz com o homem que o rei se agrada e deseja honrá-lo. Aleluia. O rei olhou para Amã e disse: Amã, disseste muito bem. Está vendo aquele servo Mardoqueu que fica sentado na minha porta? Sim, Senhor, vai para lá, pega Amã e não faça. A Bíblia fala: não deixa de fazer nada do que você falou. Coloca a capa, coloca o anel, monta ele no cavalo e sai andando pela rua com ele, e tu vai na frente puxando o cavalo e vai gritando: é isso que se faz ao homem a quem o rei se agrada. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão: quando seus inimigos pensam que você só nasceu para vergonha, que você só nasceu para ser humilhado, que você só nasceu para sofrer bullying, há um Deus no céu que prepara momentos, aleluia, para trazer a vitória, para trazer a honra, labacheida como nós, aleluia, para mostrar para as pessoas quem é na tua vida, labacheida clesta quebra de face, que quem te levanta não é o homem, quem te levanta não é príncipe, quem te levanta não é rei, mas quem te levanta é o Deus Todo-Poderoso. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Labai, cheiraba. Deus já está escrevendo uma nova história, pastor. Mardoqueu escravo, rainha Ester escravo, agora estão assumindo a posição de príncipes.
Você não nasceu para viver envergonhado. Você não nasceu para viver no opróbrio. Há um Deus no céu que cuida de você dia e noite. Amã anda. Este é o homem de quem o rei se agrada. Ou seja, é assim que se faz com o homem de quem o rei se agrada. A Bíblia diz que depois que Amã saiu dali, ele não foi para o almoço ainda. Voltou para sua casa e foi para a mulher dele, para aqueles amigos dele. Disseram: rapaz, eu passei uma vergonha hoje que você não imagina. É isso que Deus faz com aqueles que te perseguem. É isso que Deus faz com os inimigos da igreja. É isso que Deus faz com os inimigos do povo de Deus. Amã ficou furioso. E a mulher dele disse: calma, vai para a casa do rei, aceita o convite, almoça. E depois de você almoçar, tá chegando a noite, enforca aquele cara, acaba com a história dele de uma vez. A Bíblia diz que quando ele volta, Esther está conversando com o rei. E o rei disse: Esther, minha esposa, fala para mim o que você quer que eu te dê de presente pelo que você fez, e qualquer coisa que você desejar do meu reino, eu te dou até a metade dela. Esther olhou para o rei e disse: rei, como a minha petição te peço, dá-me a minha vida, e como recompensa do que o Senhor quer me dar em favor do seu reino, dê-a a minha família. O rei disse: Esther, o que você está falando? Ela disse: Senhor, um certo homem escreveu uma carta de extermínio para o meu povo. E essa carta, ou seja, e essa data está marcada para o dia 3. E o meu povo será assassinado. E eu sou judia e eu vou ser assassinada também. O rei olhou para Esther e disse para Esther: quem foi o homem que escreveu essa carta a ponto de colocar até a vida da minha esposa? Ele disse: Senhor, não é um outro homem senão Amã. A Bíblia diz que quando Amã chega, o rei olhou para Amã e disse para Amã: rapaz, como é que você se levanta contra o meu próprio reinado a ponto de querer matar a minha própria esposa? A Bíblia fala que quando Esther vai para o reino, Mardoqueu falou para Esther: nunca revela a que povo você pertence. Ele não sabia que Esther era judia. Quando ele passou a saber, o rei disse: a partir de agora, mando com que essas cartas sejam revogadas. E este mesmo homem que fez com que isso acontecesse, será o próprio povo dele que será exterminado. A Bíblia diz que o rei sai para a praça indignado, chateado. E quando ele volta, a Bíblia fala que Amã estava jogado na saia de Esther. E o rei disse: você já se levanta contra a minha esposa, ou seja, contra o meu reinado, ainda está tentando tirar de mim a minha própria esposa? A Bíblia fala que o rei dá sentença. Disseram para o rei: rei, perto da casa de Amã tem uma forca que está preparada para Mardoqueu. O rei disse: pegam esse Amã, levam ele para essa forca e enforcam ele agora. Olha bem, meu querido e amado irmão, ninguém nessa vida poderá impedir o propósito e a história de Deus na sua vida. O que tem acontecido é que desde a eternidade, Deus, Ele já escreveu uma história ao nosso respeito. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que de Deus existe um propósito pelo qual Ele te trouxe ao mundo, para você viver mediante este propósito. E tudo que o diabo tem feito é criar armadilhas, criar empecilhos, adversidades, no intuito de te desviar daquilo que são os propósitos que Deus escreveu a respeito de você.
Para quê, pastor? Para que o seu fim seja um fim trágico e você viva a eternidade distante de Deus. Mas o que está escrito ao seu favor, ninguém há de revogar. Ninguém. E tem mais: aqueles que se levantaram contra mim e contra a sua vida, a armadilha que eles prepararam contra nós, esses mesmos vão cair nela. Somente com nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa desses ímpios. Então acreditaremos que Deus é Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Amã vai ser enforcado, e termina a história de Amã. Quando isso acontece, a palavra do Senhor diz que Esther chama Mardoqueu. E quando chama Mardoqueu, o rei disse para Esther: Esther, pega a casa de Amã, pega o anel que eu dei para Amã, pega a capa que eu dei para Amã e coloca tudo na mão de Mardoqueu. Mardoqueu era escravo, está assumindo agora a posição de príncipe. O que Deus tem para mim e para a sua vida são coisas que ainda não vimos com nossos próprios olhos, não chegou ao nosso coração e nem sequer aos nossos pensamentos. Mas eu profetizo sobre a sua vida, levanta a mão para o céu, que dentro desses dias o Senhor te conduzirá dentro daquela nova história que Ele escreveu para você desde a eternidade. Talvez você tenha se desviado dela, talvez você tenha se perdido dela, mas Deus manda dizer para você: nada nessa vida, não existe anjo no céu, homem na terra, nem demônio no inferno que vai desfazer o que Deus escreveu a respeito de você. O Senhor te diz que meu pensamento é pensamento de paz e não de mal, coisas maiores, coisas melhores, coisas grandes, coisas sublimes. Você começará a experimentar a partir de hoje essa agonia, essa tristeza, essa decepção, essa baixa estima, essa agonia que te coloca lá por baixo. O Senhor está arrancando da sua vida, da sua casa, da sua família, porque a partir de agora o Senhor te tira de cauda e te coloca por cabeça. O Senhor te tira de escravo e te coloca de príncipe. O Senhor te tira de servo e te coloca para reinar. Só quem crê, só quem crê, só quem crê que o Senhor está trazendo uma nova história, que o Senhor está mudando a sua história, eu te convido e levanta a sua mão para o céu e começa a receber de Deus. Começa a receber de Deus. Começa a receber de Deus. Você não vai parar onde os homens querem que você para. Você não vai parar onde essa sociedade quer que você para. Você não vai parar onde os teus familiares disseram que você pararia. Você não vai parar onde os teus vizinhos disseram que você pararia. Você não vai parar onde os teus colegas disseram que você pararia. O que Deus tem para você é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande. Só quem quer recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, porque é coisa grande. Alabagachei de comanaia, repachei de classe de quebra de fácil. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não existe razão, pastor Dalmir, de nós andarmos depressivo, cabisbaixo, lamentando o tempo todo. Não, o Deus que muda a história, Ele está aqui neste lugar, e os seus anjos estão entregando a sua vitória na palma de suas mãos, aleluia, para viver um novo tempo. Labai cheira manaraba sobia. Ei, Jesus, 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 aleluia. A Bíblia diz que o próprio rei disse para Assuero: escreve uma nova carta. Falou para Mardoqueu. O próprio rei disse para Mardoqueu: escreve uma nova carta. E nessa carta diz o seguinte:
todas as cidades, povos, nações, línguas, dentro do meu reinado, que receberam o edito do rei, assinado pelo meu anel, rasgam as suas cartas e recebam uma nova. Não morrerá nenhum judeu dentro do meu reinado. Somente as famílias de Amã, que reinam entre nós, serão todos exterminados. Olha bem, meu querido irmão, o mal que te trouxeram é o bem que te fizeram. A Bíblia fala que após recebido a carta, no dia 3, os judeus se levantaram e mataram todas as famílias de Amã. No último capítulo, versículo de número 3, capítulo 10, versículo 3, diz assim, eu vou ler do versículo 1, versículo 3 e eu vou encerrar. Passado esses acontecimentos, o rei Assuero impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro de crônica dos reis de Médio e de Persa. Olha uma coisa, meu irmão, um homem que entrou escravo, agora o seu nome está escrito no livro de maior ascensão do reino que lhe era por inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca sabe o que Deus vai fazer para a sua vida, mas a partir de hoje se prepara, porque Deus escreveu uma nova história. O judeu Mardoqueu, versículo 3 para terminar. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, olha aí, pastor, de escravo para ser o segundo homem no império, logo depois do rei Assuero. Era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus, amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem do seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos o seu povo no tempo todo. Aleluia. Ei, Jesus. Aquele que outrora foi a razão para o extermínio da própria nação, é o homem que agora está trabalhando em prol de ver o seu povo lá em cima sendo ovacionado. Eu não sei como foi a sua história até o dia de hoje. Eu não sei o que as pessoas já disseram a respeito de você. Coloca-te em pé no seu lugar. Eu não sei o que as pessoas já disseram a respeito de você. Eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei se você nasceu na família mais humilde e mais pobre entre o seu e da sua família, e disseram para você que você nunca seria nada, você nunca seria ninguém e nunca teria nada. Eu venho debaixo da autoridade de Deus para dizer para você essa noite: quem escreveu a sua história é Deus. Quem coloca um ponto final na sua história é Deus. O homem pode colocar uma vírgula. Você nunca será absolutamente nada daquilo que as pessoas falam a respeito de você. Não vive com a sua mente traumatizada por causa das informações que feriram os teus sentimentos de pessoas com espíritos maléficos. Deus muda a sua história hoje. O que Deus tem para você é coisa grande. Levanta a mão para o céu. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, conforme a tua palavra, eu estou recebendo da parte do Senhor algo novo que vem do céu.
Diga: a partir de agora está caindo por terra toda depressão, toda baixa estima, toda agonia. Diga: tudo o que profetizaram contra a minha vida de maldição, que eu não seria, que eu não teria, está caindo por terra. Diga: Senhor Jesus, a partir de agora eu estou recebendo das riquezas que vêm do alto sobre a minha vida. Toma posse de todas as promessas contidas na palavra de Deus para você. Você não será cauda, você será cabeça. Você não será escravo, você nasceu para reinar. Aleluia. Deus tem uma nova história para a sua vida. Só quem recebe, aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quem está levando a vitória nesta noite, amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor.